Tudo está tão difícil ultimamente. Bom, talvez isso seja um bom sinal, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem uma frase que diz que se está difícil, então você está no caminho certo, tá? E essa frase ela deriva de algumas ideias, né, de alguns campos teóricos que a gente pode extrair conhecimento, né, e que caminham para a direção de que talvez realmente estar difícil seja o sinal de que você está caminhando no caminho certo, né? A primeira referência que eu gosto muito, que é uma referência filosófica do próprio estoicismo, diz que grande parte da construção, né, da evolução do ser humano como um todo, ela vem das dificuldades, né, dos obstáculos, né. Então, Marco Aurélio diz que a adversidade no caminho passa a se tornar o próprio caminho, né. E isso traz para a gente, em forma de reflexão filosófica, justamente que muitas vezes toda essa dificuldade, né, esses sofrimento, todos esses obstáculos que acabam por atravessar a nossa vida, muitas vezes eles passam a se tornar o verdadeiro caminho, justamente porque é exatamente ali onde nós precisaríamos estar para que a gente atingisse a evolução, aquilo que é certo e para aqueles que acreditam, né, em algum nível de vida após morte, a gente estaria também indo ao encontro do próprio paraíso, né? Quando a gente pega referências, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, da fé cristã, a gente percebe que muito do que é dito que é o certo a ser feito exige algum nível de sacrifício, algum nível de suportar tentações, né, de resistir aquilo que seriam os nossos impulsos instintivos, naturais e de heranças evolutivas. E, claro, faz muito sentido dentro dessa narrativa, porque se a gente para analisar até mesmo o comportamento da sociedade, né, como um todo, assim como eu fiz em um vídeo passado sobre as relações sociais, a gente percebe que muitos dos problemas que geram algum nível de desumanidade, né, de sofrimento, de maldade, de grandes catástrofes assim, né, são derivados realmente de vontades próprias, de egoísmos, e que muitos dos atos que tornam o mundo melhor, um lugar melhor, né, no sentido de mais humano, eles são derivados sim de algum nível de solidariedade, né, de uma visão para além de si. Então, se a gente compara isso com essa ideia cristã, né, por exemplo, de que o certo e o difícil geralmente são a mesma coisa a ser feitas, isso realmente faz muito sentido, até mesmo analisando a própria sociedade atual e como o mundo vem caminhando para caminhos talvez não tão bons assim, né? Então, saindo um pouco da visão mais macro e trazendo para uma visão mais micro, né, do dia a dia, da nossa própria percepção individual, a gente também tem a outra linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio que hoje é muito utilizada dentro da psicologia, que é justamente sobre a saída da zona de conforto, né? Que em outro vídeo também eu trouxe sobre o conceito de zona de acomodação, talvez ser mais apropriado do que zona de conforto, enfim, e segue talvez essa mesma linha de raciocínio, né? De que a ideia de você estar acomodado, né, em algum tipo de zona de conforto, vamos dizer assim, não seria um sinal muito bom, porque te deixaria estagnado em algum tipo de recompensa imediata, né, que te mantém ali preso, estagnado, e que não te proporciona necessariamente a chance de evoluir, de amadurecer, de crescer, e que muitas vezes esses são passos que são essenciais para que a gente atinja coisas maiores na nossa vida. Tá? E quando eu falo isso, eu não falo não só no campo mais poético da coisa, mas se a gente analisar isso friamente, isso tem aplicações práticas no dia a dia de forma muito específica, né? Muito prática. Então, se a gente sair do campo poético, por exemplo, e a gente analisar, se você quer acessar, por exemplo, algo que é descrito como sendo extraordinário, como sendo o amor de pai ou o amor de mãe, você vai sim precisar passar por um nível de amadurecimento pessoal
que ele é consequência justamente da paternidade e da maternidade, né? Então, esse é um exemplo muito prático de que existindo uma recompensa grande, né, por trás de um ato, é natural que espere que esse ato também seja difícil de ser alcançado, né? Porque isso entra naquele próprio equilíbrio existencial de como a própria vida se comporta. No sentido de que se alguma coisa tem um valor muito alto, é justo que custe muito, né, em alguma medida. E nesse ponto não é diferente. Então, para a gente acessar muitas vezes experiências extraordinárias, para a gente acessar a nossa própria evolução e amadurecimento, a gente precisa sim vencer algumas dificuldades, alguns obstáculos, e isso vai nos tornando naturalmente mais fortes ao longo desse processo, né? Então, aquela ideia que a gente ouve muito de que o que não te mata te fortalece, ela não é só uma ideia ali poética, né, de autoajuda, mas ela contém algo que pode ser extraído filosoficamente de muito profundo, né, de muito valor. Justamente porque muitas vezes a gente só percebe o quão fortes nós somos quando nós precisamos ser. Né? E aí a gente vai descobrindo, né, versões de nós que são versões que às vezes não tinham sido descobertas porque não existia nenhum estímulo para isso. Né? Quantas pessoas realmente ali saem para buscar desafios, para buscar se superar todos os dias? Isso é mais raro de acontecer. Né? A gente vê isso muito às vezes com atletas de alta performance, com pessoas que entenderam esse jogo, né, esse jogo da mente humana, de que muitas vezes se expor a situações de estresses, de coisas que são contra-intuitivas, né? Então, eu vou correr 10 quilômetros. Cara, talvez no primeiro quilômetro seu cérebro já esteja mandando mensagem para você parar com aquilo e você vai ter ali vontade de parar, de desistir, mas aí você continua, você confronta toda essa vontade, esse instinto, e aí ao final do processo você sente um prazer gigantesco por ter conseguido ser mais forte do que os seus próprios impulsos, né? E aí você colhe a recompensa. Então, nesse mesmo sentido, que é o sentido micro, né, de como a gente consegue perceber o valor quando a gente supera os nossos próprios instintos, isso também funciona na visão macro da vida, né? Que é onde a gente consegue perceber que muitas vezes o fato de estar sendo difícil é que muitas vezes caminha assim para que a gente esteja acessando lugares mais raros, mais valiosos, experiências mais valiosas, e a gente esteja cumprindo muitas vezes com o nosso dever moral de seres humanos, de fazer o bem para outras pessoas, de tornar o mundo um lugar melhor e de caminharmos por aquilo que é eticamente, moralmente correto, né? E que muitas vezes sim vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós algum nível de desconforto, porque a gente vai estar entendendo que há um propósito maior em ser solidário do que ser necessariamente egoísta, né? E isso é extremamente importante. Mas, como eu sempre digo que esse canal aqui é sobre nenhuma certeza e que as coisas podem ser mais complexas, também existe a possibilidade de que as dificuldades estejam te mostrando outros caminhos, né? E aí, a gente precisaria ajustar um pouquinho essa frase para trazer a ideia de que, em alguns casos, estar difícil não esteja dizendo que você está no caminho certo, né? Mas talvez esteja te mostrando outros caminhos e um deles certamente vai ser o caminho certo, né? Então, é isso. Eu peço que se você estiver gostando, se inscreva, deixe o like, compartilhe. Sou muito grato por todos vocês que ficam até o final do vídeo, né, nessas nossas reflexões. Então, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.